Salve, salve amigos e amigas, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e o papo hoje é sobre áudio. E hoje nós vamos falar sobre um fone que é no mínimo interessante, que é o TIM Hi-Fi P2. Antes de mais nada, eu tenho que agradecer aqui ao Tuti, que me mandou esse fone somente para review. Ele não pediu para falar nem mal, nem bem e nem tentou falar nada que pudesse tendenciar esse review. Aqui vão ser colocadas somente as minhas opiniões e impressões sinceras sobre o fone. Vamos falar primeiro sobre a marca. A TIM Hi-Fi já é uma conhecida aqui do canal e ela é uma fabricante chinesa de fones que começou ali, como a maioria, fazendo fones OEM e fizeram diversos lançamentos via Kickstarter, né, aquelas plataformas de financiamento coletivo, e algumas foram muito bem sucedidas. Um deles foi o P1, que foi super bem sucedido, e se não me engano o T2 e o T4 também tiveram um grande sucesso de financiamento coletivo. E desde então eles vêm lançando muita coisa, mas eu não sei, desde os últimos lançamentos deles eu estou com aquela meia sensação de que eles estão aquele negócio de vou jogar qualquer coisa aqui na parede e se colar, colou, porque eu tenho percebido uma diferença muito grande entre os fones e a maneira como eles apresentam o som. Não tem assim uma certa assinatura da casa, sabe? Eles estão trazendo muita coisa diferente, meio que atirando para todo quanto é lado. Acho que eles só não trouxeram ainda fones híbridos, mas eles trabalham muito com planares e com fones dinâmicos, inclusive combinação de dois dinâmicos, como é o próprio TIM T2, né? O TIM TWS 2000 também traz dois falantes dinâmicos. Então, eu não sei se eles vão entrar aí nesse mercado de híbridos, mas eles estão crescendo, estão lançando fone aí com uma certa frequência e vamos ver no que vai dar. Vou dar uma visão geral sobre o TIM P2. Ele é um fone que custa $370 fora das promoções, então ele é bem caro, hoje está mais de R$2.000 um fone desses, e ele é um fone do tipo monitor intra-auricular, né, que passa aqui por trás da orelha, fechado, que traz um driver planar magnético de 12mm, e é meio que um upgrade ao consagrado TIM P1, que foi um fone que ficou bem hypado e famoso quando ele foi lançado. Inclusive já avaliei aqui no canal, e a sensibilidade dele é bastante baixa, então é um fone pouco difícil de tocar. O que eu mais gostei nele é que ele vem com um kit que é bem luxuoso, assim, é muito bem apresentado, tudo vem muito bonito e completinho. A construção e acabamento dele são bem legais, né, tem uma apresentação legal, aparente durabilidade bacana. Os graves e os médios dele tem uma apresentação bem fluida e sedosa, que eu achei interessante. O palco sonoro dele é bom e ele tem uma boa reprodução de detalhes no geral. O que eu menos gostei é que ele é bastante exigente, então não é um fone portátil, é um fone que você tem que plugar aí numa fonte bem forte para ele tocar legal. O aumento de preço entre ele e o P1 eu não achei muito justificável, pelo que ele traz a mais, então assim, eles colocaram um kit ali mais luxuoso, mais bonitinho, uma caixa mais bacana, mas eu não acho que justifica o aumento, mais que dobrar o preço, né? Acho que o P1 estava em $125, esse aqui está em 370, então eu achei um pouco demais o salto. E ele tem uma atividade muito grande nos agudos ali, que pode trazer bastante colorido para algumas coisas e às vezes até uma anomalia. O TIM P2 vem dentro dessa capinha aqui de cartonado e dentro tem essa caixa bem luxuosa e que lembra muito a caixa que vem naquele Sony RZ1R, tem até uma gavetinha nela. Se você olhar aqui dentro, tem um detalhe, uma visão explodida do driver planar, bem interessante, uma resposta em frequência e embaixo alguns dados relativos ao fone. Se você abrir aqui, você vai ver os fones, ficam aqui dentro, mas eu já tirei, e o case, que é bem interessante, feito em couro legítimo, e daquele couro enrijecido, protege bem, mas não é grandes coisas assim contra a compressão. Aqui a gente tem a gavetinha, parece muito do Sony Z1R, que traz algumas ponteiras de espuma, 3 pares de espuma e 3 pares de silicone. Eu acho que a TIM Hi-Fi poderia ter melhorado essas ponteiras, trazendo, sei lá, umas spin fits e tal, alguma coisa mais bacana, tipo uma Shelastec também. O cabo vem dentro dessa caixinha, mas já tirei. E aqui a gente tem dois adaptadores interessantes. Como o cabo normal dele é 2.5 balanceado, tem um adaptador para Pentacom e um outro adaptador de 2.5 para 3.5 não balanceado. E é legal vir esses adaptadores, são bons de usar, um pouco pesados, mas são de boa qualidade. E aqui a gente tem o fone com o cabo. O cabo, apesar de ser bonito e tal, vistoso, eu não gostei tanto. Ele tem esses detalhes bacanas aqui que a TIM Hi-Fi costuma trazer, com fibra de carbono, metal, os conectores de boa qualidade. Só que eu achei ele meio duro, tá vendo? Meio não é tão maleável, mas é ok de usar. A qualidade do cabo é legal, ele vai durar bem. Os conectores são legais, vocês podem ver aí, são robustos. E aqui a gente tem os fones. Inclusive o formato dele é muito parecido com o TIM T2 Plus, que eu também estou aqui.
Então quem ficou de boa com o T2 Plus vai ficar de boa com o P2. Então se um serviu, o outro vai servir bem legal. Ele é todo feito em aço inox de alto padrão e o conector dele foi evoluído para um QDC, o que eu achei uma bela evolução, e com alguns ventes, um ou dois, e ele tem um ajuste relativamente raso, não achei tão firme assim, mas é um formato bem legal e ergonômico. As especificações técnicas dele, como sempre, eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo. O que a gente pode destacar é que essa sensibilidade dele é de 90 dB por miliwatt. Isso é sensibilidade de fone full size, planar, não muito fácil de tocar. Então é uma sensibilidade muito, muito baixa e ele realmente exige bastante da fonte. Sobre a ergonomia do P2, quem já testou o T2 Plus e achou bom, provavelmente vai achar esse aqui bom também, porque eles são ergonomicamente assim, o formato da shell, o bocal, o ângulo são basicamente idênticos, né? Muda ali a faceplate, alguns detalhes, mas a ergonomia dos dois é muito parecida. Então, para quem o T2 Plus funcionou, esse P2 vai funcionar muito bem. E ele assim tem um ajuste um pouquinho raso no ouvido, então eu não senti muita firmeza, né? Às vezes tem que ficar mexendo ali você tem que abrir bem o canal auditivo para ele entrar legal e dar uma vedação boa. Mas assim, não me incomodou. É um fone que eu consegui usar por bastante tempo sem nenhuma dor, sem nenhum incômodo relevante. E o isolamento dele é mediano, não é um isolamento muito bom assim. E no quesito ergonômico eu me dei muito bem com ele usando as ponteiras JVC Spiral Dots, que tem uma sonoridade bem legal e casaram muito bem com o P2. O cabo dele é interessante, é um cabo que é conveniente ali, tem um caimento legal, não embola tanto, então é um cabo ok. Eu talvez esperasse um cabo um pouquinho melhor para um fone desse patamar de preço, da TIM, mas assim, é um cabo que é ok, não tem muito do que reclamar dele. Então vamos embora para o som, que é a parte mais importante de todas. Vale sempre a pena ressaltar aqui a importância e relevância das ponteiras intra-auriculares universais, que só com as ponteiras adequadas que você vai conseguir um ajuste melhor do fone, né? Vai poder extrair a melhor sonoridade dele. Então as ponteiras, além de mudar o conforto, a vedação, mudam também o som do fone consideravelmente. Então é sempre bom ter algumas para você ir testando, né? Para quem está no hobby, quem quer ter mais fones e tal, é sempre bom ter mais ponteiras para testar. Cada um tem um comportamento diferente e eventualmente uma ponteira que se dá bem com o fone não se dá bem com o outro. E assim, é só testando mesmo e buscando essa experiência própria que você vai chegar no melhor ponto para você. Aqui eu testei o P2 com as ponteiras JVC Spiral Dots, que para mim foi o melhor casamento ali de todos os testes que eu fiz, tanto em ergonomia, vedação e tal, quanto em sonoridade. As minhas primeiras impressões do P2 foi que, assim, primeiro, tem que abrir bastante o volume e assim, eu testei ele com um BTR5, que é um dispositivo móvel, e não ficou legal. Assim, ele dá o volume, mas fica estranho. Parece que fica comprimido, não sei, ficou estranho. Mas ele se deu bem com outros amplificadores aqui, eu vou citar no final. Mas, assim, primeira coisa é o tanto que ele é exigente. Ele tem que abrir o volume, por exemplo, mais do que o Hi-Fi 6 Ananda, que é um full size planar. Então, primeira impressão, primeiro impacto é essa tamanha exigência do fone. E ele também lembra assim, alguns aspectos do P1. Você vê que ele tem ali aquele DNA, porque ele corrige algumas coisas, então você percebe que ele corrige aqueles graves anêmicos do P1, ele traz uma quantidade até muito grande de graves, então ele corrige essa parte que o P1 era bem... faltava bastante ali, né? Era muito abaixo do que eu considero neutro, inclusive, e ele traz um colorido também igual ao P1, só que o colorido dele é um pouquinho mais gracioso. Então tem coisa que fica bem mais interessante no P2 do que no P1. E isso aí foi legal e mostra que ele tem o DNA ali do P1. O palco do P2 é muito bom e normalmente ele projeta o som para fora da cabeça, acho que quase sempre. E ele tem uma boa sensação de profundidade, ali, uma boa sensação de largura também e traz um arejamento bem legal, com bastante ar ali entre os instrumentos, e ele eventualmente traz uma percepção de layering da música, o que é bom, que mostra que ele lidar bem ali com aquela microdinâmica. O posicionamento de instrumentos nele é muito bom, eu achei que ele tem um posicionamento legal, com um recorte legal, a separação também é boa e a apresentação de detalhes é muito boa, principalmente ali na região mais caminhando para a média aguda, ele tem um detalhamento bacana. Os graves do P2, muito diferentemente do P1, tem uma grande extensão, tem um bom preenchimento, mas estão assim, consideravelmente elevados, acima do que eu considero neutro, bem acima do que eu considero neutro. Mas então eles trazem algumas coisas de uma maneira bem legal, mas eles têm uma apresentação que está ali entre o justo e o relaxado, bem no meio do caminho, o que
costuma trazer para a música acústica uma sensação de naturalidade muito boa, aquela fluidez bem legal. Então são graves que, apesar de serem mais fortes, eles são bem implementados, têm uma apresentação bem legal e muitas vezes traz uma naturalidade muito grande para alguns instrumentos, tipo instrumentos de corda. Os médios do P2 foi a região mais difícil de avaliar para mim, porque ele tem dois lados. Muitas vezes ele fica estranho e muitas vezes ele fica bem legal, assim, bem gracioso. Então, eu tive que escutar muita coisa para poder meio que tentar definir isso melhor, né? O que eu senti desses médios, mas muitas vezes eles soam meio chapados, assim, sem muita energia. Sabe aquele piano de churrascaria de fundo, ou então aquela musiquinha de piano de elevador, que fica ali aquela coisa que não fede nem cheira, não incomoda e também você não está nem aí se estiver tocando ou se estiver. Muitas vezes ele mostra isso e particularmente com gravações de piano isso ficou muito evidente para mim. Então você coloca, por exemplo, a Fantasia Impromptu Op. 66 de Chopin, tocada aqui pelo Danil Trifonov, que o piano ele tem a maior parte das teclas concentradas na região média. E nessa gravação, o P2 mostra esse piano muito chapado ali, parece que falta alguma coisa no timbre das teclas, sabe? Parece que alguma das frequências ali de ordem mais baixa estão faltando. Então não sei se é um harmônico de segunda ou terceira ordem, mas tem alguma coisa ali que você sente que tá fraca, que falta. Principalmente na região mais média do teclado do piano. Então, ficou estranho, muitas gravações de piano soaram realmente estranhas, eu fiz diversos testes e fica aquela coisa meio chapada assim mesmo, sabe? Meio sem nuances. Por outro lado, timbres que têm uma riqueza maior de harmônicos na região mais aguda, ele traz um colorido muito interessante e acaba trazendo muita vida. Então, tipo um piccolo, um trompete, um violino, uma guitarra com distorção, ele acaba trazendo muita vida nessa região dos médios com esse perfil harmônico. Então, para contrastar com uma música do mesmo gênero, você pega ali uma Primavera número 2 do Richter, que é uma releitura ali do Vivaldi, performada por ele mesmo, e quando o violino entra, parece que traz assim um balde de tinta para o ambiente, sabe? É como se colorisse tudo, se aquele violino trouxesse uma vida ali muito ativa, uma atividade muito grande. É legal, não é o timbre mais natural do mundo, mas é muito gracioso, assim, é uma coisa muito graciosa e viva. Então, tem gravações e instrumentos que ele traz de uma maneira bem legal, apesar de não ser algo que eu considere assim, correto ou muito natural. As vozes no P2 têm boa posição, têm bom corpo no geral. As masculinas em particular, eu não consegui ver grandes destaques, assim, exceto que às vezes eu sinto um pouquinho de falta de presença, mas não é grandes coisas também, então não tem grandes destaques para vozes masculinas. Mas as vozes femininas, principalmente aquelas um pouquinho mais agudas ou com timbres um pouquinho mais complexos, ficam muito legais nele e ele traz um colorido, traz uma certa doçura ali, uma vivacidade para algumas vozes que fica muito, muito legal e bem gracioso tem hora. Aí você pega, por exemplo, uma música como a Like Mermaids, da Lisa Ekdahl, que tem uma vozinha um pouco mais aguda ali, um pouco mais graciosa, e o P2 deixa essa voz bem graciosa, bem doce, bem agradável assim. Então ele meio que embeleza a voz dela através do seu colorido. Os agudos do P2 são bem extensos, mas no geral são mais para frente, tem uma grande atividade ali na região aguda. Isso traz uma sonoridade mais aberta, mais clara e arejada, só que ele gera também, normalmente essa atividade é responsável por esses timbres mais coloridos e eventualmente algumas anomalias que eu pude perceber aqui. Então tem algumas coisas que a projeção espacial fica meio zoneada ali, não fica tão legal. Pratos de bateria, por exemplo, sons mais metálicos, timbres mais metálicos costumam ficar meio, assim, dar uma bagunçada ali no nosso cérebro. E uma música que eu percebi isso, que ficou muito nítido, é a música Poison, do Alice Cooper. Eu sei que a gravação, a master, não é das melhores do mundo, mas se você observar ali mais ou menos em 56 segundos no P2, começa uma atividade maior de prato de bateria, e no P2, eu não pude, eu testei com outros fones já isso, e não percebi essa diferença. E no P2, cara, parece que os pratos da bateria se destacam dela, a bateria fica lá no fundo, o prato de destaque vem meio que para trás da sua nuca, assim, sabe? Fica estranho, fica meio que hora no pé do ouvido, hora atrás da nuca. Então é um efeito muito estranho e o prato deixa de parecer um prato mesmo e parece mais um chiado, sabe? Quando você está, sei lá, colocando neném para dormir, fazendo alguma coisa assim. O prato meio que fica isso, fica estranho. Então, provavelmente por causa dessa atividade grande nos agudos, ele gera algumas anomalias, dentre elas essa que eu estou exemplificando aqui, e eu testei com tanto de fone, com diversos sistemas amplificadores diferentes, e
e realmente o P2 tem essa anomalia que é algo realmente do fone. Sobre as sinergias dele, eu achei que ele ficou muito interessante, bem legal, tocado através do Hi-Fi Hip Deck, que é o dispositivo mais portátil que eu consegui tocá-lo bem, que ele ficou bacana. Então, para quem tiver esse dispositivo e tiver o P2, eu acho que ficou uma sinergia bem legal. Vamos para as comparações. Também graças ao TUT, eu pude compará-lo lado a lado com o 7Hz Timeless. Eu sei que ele custa tipo um pouco mais da metade do preço, deve custar ali uns 65% do preço do P2, porém como são dois planares fechados, tem configurações parecidas ali e o Timeless está no hype do momento, então acho que é conveniente compará-los. E o kit do P2 é evidentemente mais luxuoso e tal, a qualidade construtiva do P2 ele é mais vistoso, então acaba sendo mais bonitinho assim, então é superior no geral, apesar de o case do Timeless ser um case brutal, cara, para passar um carro em cima daquele case que não afeta o fone. O P2 é um fone extremamente exigente, ele só toca bem de dispositivos realmente mais parrudos. Já o Timeless eu pluguei em diversas coisas aqui, até mais portáteis, e ele ficou bem legal, então ele não é um fone tão exigente assim. O P2 apresenta um palco maior, principalmente na percepção de profundidade dele, é bem mais legal. Porém, nos outros quesitos técnicos, tipo posicionamento de instrumento, separação e apresentação de detalhes, eu achei que o Timeless é superior. Os graves do P2 têm mais extensão, são mais pronunciados também, tem uma quantidade nitidamente maior do que do Timeless, só que o Timeless tem uma apresentação mais seca e tem mais punch, com uma textura um pouco melhor do que do P2. Os médios do P2 ali são mais sedosos, tem uma apresentação mais que eu julgo mais emocional. Porém, o Timeless ele tem os médios mais corretos, com timbres mais corretos e a textura um pouco melhor. As vozes e os instrumentos médios, no geral, são apresentados pelo P2 com mais corpo do que o Timeless, só que o Timeless tem uma presença maior e ele traz principalmente vozes mais para cara. Então fica quase na cara, não chega a ser aquela coisa tão frontal, mas é bem mais próximo do que o P2. O Tim P2 tem uma atividade maior nos agudos também, talvez uma extensão mais perceptível, o que gera uma sonoridade mais aberta do que o Timeless, porém acaba trazendo mais coloridos do que o Timeless. Vamos finalmente então para a conclusão, gente. Olha, o P2 é um fone que é interessante, ele não é um fone neutro, não é um fone totalmente correto, mas ele tem uma sonoridade que é interessante em muitos casos, apesar do quão difícil ele é de tocar. Então, assim, eu fico um pouco dividido ao recomendá-lo, porque eu acho que o preço dele é muito alto pelo que ele entrega, sabe? Ele poderia facilmente ter substituído o P1 e talvez subido ali 10, 20% o preço e tá tudo certo. Mas os caras mais que dobraram o preço, né, fizeram um kit mais bonitinho, uma caixinha mais bonitinha, que eu acho, assim, para subir o preço tanto assim, injustificável. Então, ele acaba corrigindo alguns erros do P1, né, algumas coisas que muita gente sentiu falta no P1, realmente eram correções sonoras mesmo. E ele acaba trazendo algumas correções bacanas, só que a um custo muito alto, e ele está num patamar de preço que tem uma briga muito violenta, bicho. Ele está ali em $370, tem tanta coisa assim, mais de referência, ou mais técnica, ou mais musical talvez, e principalmente menos exigente, porque normalmente intra-auriculares são dispositivos mais voltados para o uso portátil. É para você usar com um DAP, às vezes mais simples, um BTR5, um QDelix, às vezes até no próprio celular. Então, eu não acho que o P2 é um fone assim que justifique por ser tão exigente e por trazer uma sonoridade que não é assim, não é tão maravilhosa para justificar todo esse empecilho do preço e da exigência do fone. Então, assim, eu não acho que ele está... Acho que a Tim Hi-Fi está melhorando, sim, eles estão buscando acertar mais, mas eu não acho que eles entraram num patamar de preço ali que seja coerente com o que eles entregam. Então, assim, apesar de ser um fone que eu gostei muito para algumas coisas, achei a sonoridade dele bem legal para algumas coisas, eu não acho que é um fone all-rounder, não vai tocar bem tudo. E ele é muito seletivo com fonte, você precisa de uma fonte mais forte. Então, assim, nesse patamar de preço eu acho muito difícil recomendar o Tim P2. Se a pessoa gostou muito do Tim P1 e quer um upgrade direto, com aquele DNA, só que com alguns defeitos graves do P1 melhorados, talvez o P2 seja algo muito interessante, mas é importante ter em mente que, além de ser bastante caro, vai precisar de uma fonte bem forte. Tá legal, pessoal? Essa foi minha visão sobre o Tim Hi-Fi P2. Quem curtiu, dá o joinha, quem não curtiu, dá o dislike, mas me fala por quê para melhorar da próxima vez. E quem está curtindo o conteúdo, considere se inscrever no canal e divulgar o trabalho. Um abraço, até a próxima e valeu!